quero compartilhar com os irmãos a leitura da palavra de Deus que está no capítulo 2 de Amós. Fala assim: assim diz o Senhor, por três transgressões de Moabe, e por 4 não retirarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até o reduzir a cal. Por isso porei fogo a Moabe, e ele consumirá os palácios de Queriote, e Moabe morrerá com grande estrondo, com larido, com som de buzina, e tirarei o juízo do meio dele, e a todos os seus princípios com ele matarei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor, e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro, vende o justo por dinheiro, e o necessitado por um par de sapatos, suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Ele perverte o caminho dos mansos, e o homem e seu pai entraram a mesma moça para profanarem o meu santo nome, e se deita junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa de seus deuses bebe o vinho dos que tinha mutado. Não obstante eu ter destruído o amorreu diante deles, a altura do qual era como a altura do cedro, e cujo força era como dos cavalos, mas destruí o seu fruto por cima, e as suas raízes por baixo. Também vós fiz subir da terra do Egito 40 anos, vós guiei no deserto, para que possuísse a terra do amorreu. E dentro vós, filhos, levantei profetas, e isto assim, filho de Israel, diz o Senhor. Mas vós, aos narizeus, destes vinho e bebe, e os profetas ordenaste, dizendo: não profetizei, e eis que eu vos apertarei no vosso lugar, como se aperta um carro cheio de manolhos, assim que de nada valerá a fuga ao Agilne. O forte corroborará a sua força, nem o valente livrará a sua vida, e não ficará em pé o que leva o arco, nem o ligeiro de pé se livrará, nem tampouco o que vai montado ao cavalo livrará a sua alma. E o mais animoso entre os cavalos, os valentes,
fugirá nu. Naquele dia, diz o Senhor. Esta leitura está em Amós, capítulo 2. Vamos prestar atenção, vamos ouvir com atenção e ver o que Deus está falando aqui na sua palavra. Porque a palavra que está escrita na Bíblia foi escrita por homens, inspirado por Deus. E que a gente venha prestar muita atenção e não se esqueça daquela palavra. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra de Deus.